Graça e paz, meus irmãos. Faz um tempinho já que nós não temos um estudo, e o estudo dessa completa das religiões. Vamos relembrar um pouquinho. Estamos tratando do assunto animista. Eu gostaria só de relembrar, meus irmãos, os elementos religiosos importantes do animismo, que os irmãos vão entender algumas questões que coincidem, né, com o que nós vemos aí fora hoje nas religiões. Nós vimos que o animismo existe o maná. O maná, que é uma força impessoal, como se fosse o espírito, né, que nós entendemos na visão cristã. Tem o xamã, que são os detentores de poderes especiais. Nós podemos também entender como fosse o exemplo de um profeta. O fetiche, que os irmãos também entendem, que nós vemos também. Tem muitas religiões que possuem objetos mágicos, objetos espirituais. Então existem muitas religiões que eles têm, né, muitos objetos que se dizem sagrados. Temos o totem, que é um objeto. Lembra que eu lembrei os irmãos ali do pica-pau, que tem aquele totem lá, Então, nós podemos ali igualar, por exemplo, existem muitas imagens e esculturas feitas em várias religiões que possuem os tabus, que são as leis deles. Existem os rituais de purificação, que são os ritos, né, que são normais de todas as religiões. Existe um ritual de purificação, né, e isso é liderado por xamãs. A necrolatria, que é a veneração dos mortos, e rituais e cultos onde são invocados, inclusive, com o objetivo de angariar sua proteção, intermediação com as divindades ou espíritos. Então, esses pontos são nomes, até alguns que são conhecidos, por exemplo, tabus. A gente ouve muito falar sobre a palavra tabu, sobre xamã, mas tem outros que são um pouquinho mais difíceis, né, de a gente ouvir falar. E os irmãos vão ver que são palavras difíceis, diferentes, porém muitas religiões têm esse costume, com nomes diferentes, mas tem. E continuando, vamos lá, na página 34, vamos lá. A maior parte da África é animista, sendo bastante vivo no mundo rural. Estimada a quantidade de quase 200 milhões em todo o mundo. Os animistas não constroem templos para os seus deuses. Às vezes, constroem pequenos altares nas casas dos ancestrais falecidos, onde fazem uma espécie de culto com a base nas crenças animistas. Crenças em seres incorpóreos, como almas, espíritos e deuses. Algo totalmente contrário ao que Paulo diz em 1 Coríntios 8, 5 e 6, que defende a ideia de um só Deus e um só Senhor. Então, eles não possuem templos. Por exemplo, a igreja Elim de Hortolândia, ele tem um ponto geográfico, que é Hortolândia. A igreja Elim de Hortolândia, fica em Hortolândia. Os animistas, eles não têm isso. Eles possuem altares em suas casas, em algum ponto na região em que eles vivem. Então eles não têm como se fosse a igreja, eles não possuem. E os irmãos vão começar a entender que as religiões, elas partem de um princípio. E tem muitas religiões
né, que nós vamos ver no decorrer do estudo das religiões, que coincidem com o que o animismo segue, né? Então, em 1 Coríntios 8, de 5 a 6, o apóstolo Paulo diz: porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Então o apóstolo Paulo diz aqui, né, defendendo, né, em defesa a essa religião, que não existe vários deuses, vários seres poderosos ou algo parecido, e sim existe um só Deus. Então não existe espíritos nas coisas, não existe espíritos nos elementos, não existe. A força, a nossa força vem do Senhor, vem de Deus. Então esse é um ponto importante e que nós temos que prestar muita atenção, porque às vezes nós vemos pessoas com costumes e vem e diz para você: tal lugar ali é poderoso, tal lugar ali tem uma bênção, ali há poder. Não, o poder vem do Senhor. Então não existe um lugar específico, né? A força, o poder vem de Deus, tudo vem do Senhor. Como ele diz aqui, há um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas, e nós por Ele. Então tudo é por Ele, tudo está por Ele. Continuando, o apóstolo Paulo, ao falar em Atenas, no capítulo 17, de 15 a 31, no livro de Atos, depõe contra a crença animista, ao citar uma única fonte para a criação do homem e do universo. Note, nós vamos ler agora Atos 17, do 15 ao 31. E os que acompanhavam Paulo levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível partiu. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com seus judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer este para o leigo? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Então Paulo, ele estava em Atenas, e sentiu o teu coração de pregar a palavra de Deus, pregar a palavra de Jesus. Então, naquele lugar existia muitos filósofos, muitos homens que elaboravam, que falavam, elaboravam sua tese e discutiam. Então o apóstolo Paulo vem e começa a pregar a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Pois coisas estranhas nos traz aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto, pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E, estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que vos anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então Deus, ele não é uma invenção humana,
Deus é o Senhor de tudo. Ele, como diz aqui, Ele é o Senhor do céu e da terra. Então Ele não habita em templos, Ele vem falando aqui. E nem tampouco é servido de mãos de homens, como necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é que dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Então Deus não precisa da gente, irmãos. Somos nós que precisamos dele. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, e os limites de sua habitação, para que buscasse ao Senhor, se porventura, tateando e pudesse achar, e ainda não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a atividade seja semelhante ao ouro, ou a prata, ou a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado o dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do varão que o destinou, e disso deu certeza de todos, ressuscitando dos mortos. Então Deus, Ele não veio do ar, Ele não veio do céu, Ele não veio das coisas. Deus não é um ser feito por mãos de homens. Então Deus é o ser de tudo. Então, buscando confrontar o que o animismo crê e defende, Deus está acima de tudo. Deus não é um ser que vem do animal. O poder não está no animal, o poder não está nas coisas, e sim o poder está no Senhor, no Deus que criou tudo. Então Deus jamais estaria em uma criação. Deus é o Criador, e nele está, e nele nós vivemos. Que Deus abençoe a todos.